Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a Mesopotâmia. Nós vamos continuar falando sobre a Mesopotâmia. Eu vou estar focando alguns itens aqui nessa aula, na aula de hoje. Como nós sabemos, a Mesopotâmia, essa civilização, ela corresponde ao atual Iraque hoje, no Oriente Médio. Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, a Mesopotâmia é uma faixa de terras. De um lado nós temos o rio Tigre, do outro o rio Eufrates. E diversos povos foram habitando a região, povos com culturas diferentes. Esses povos foram se organizando em cidades-estado. Cada cidade eram independentes entre si, né? Cada cidade se autogovernava. Com relação a esses habitantes, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aqui. Os sumérios. Os sumérios, eles ficaram muito conhecidos. Por quê? Porque eles foram os criadores da escrita. A escrita suméria, que recebeu o nome na época de escrita cuneiforme. E isso foi importante e muito importante, por quê? Porque a criação da escrita foi um marco na história. Foi o que separou, colocou fim na pré-história e deu início à história, com o começo da Idade Antiga. Com relação aos assírios, esses povos também ficaram muito conhecidos devido à forma com que eles agiam com o inimigo. Eles eram extremamente violentos na época, causava pânico, medo entre seus inimigos. Então, naquela época, esses povos, eles eram muito temidos por todos ali ao redor. Com relação à Babilônia, nós vamos falar sobre o Hammurabi. O imperador Hammurabi, ele criou na época um conjunto de leis escritas, leis muito rígidas, leis que tinham como princípio olho por olho, dente por dente. Portanto, a punição seria de acordo com o crime cometido, seria proporcional ao crime cometido. Esse conjunto de leis, ele ficou conhecido como Código de Hammurabi. Com relação à religião, esses povos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, porém, não acreditavam na vida após a morte. Eles construíram templos e esses templos, eles receberam o nome de zigurates e serviam também para armazenar os alimentos e como observatório para observar o espaço. Com relação à sociedade, a sociedade mesopotâmica, ela era estamental. O que significa uma sociedade estamental? É uma sociedade que não existe mobilidade social. Portanto, se você nasceu em uma família de camponês, você será um camponês. O filho do sacerdote será um sacerdote. Não existe mudança, mobilidade social. O indivíduo de um grupo não consegue
migrar para outro grupo social. E eram diversos grupos sociais. O rei de cada cidade e estado, a nobreza, sacerdotes, funcionários do estado, guerreiros, comerciantes, artesãos, camponeses, que era a maioria da população, escravos, que eram os prisioneiros de guerra. A economia na Mesopotâmia. Eles praticavam o comércio. O comércio ele era baseado na troca de mercadorias de uma região para outra. Então, os mesopotâmicos trocavam com outros povos aquilo que eles produziam por artigos que eles não possuíam. O artesanato era muito praticado entre eles, mas a base da economia era a agricultura. Eles produziam diversos alimentos, entre eles trigo, cevada. Os camponeses, eles aproveitavam as águas dos rios Tigre e Eufrates para tornar férteis também as regiões mais distantes. Eles faziam canais de irrigação que levavam a água para as regiões distantes. Então, a função desses canais de irrigação eram essas. Eles construíam também barragens, diques, para evitarem inundações, porque as cheias dos rios Tigre e Eufrates, elas não eram regulares. Então, ocorriam muitas inundações naquela época, entre eles ali. Os mesopotâmicos, como nós vimos então, nós acabamos de ver a formação, a política. Eles se organizavam em cidades-estado que se autogovernavam, cada cidade com o seu rei. A forma de governo era uma teocracia. Por que uma teocracia? Porque quem governava possuía o poder político e religioso nas mãos. Então, nós vimos a forma de governo, nós vimos a religião, a economia. Esses povos, eles também desenvolveram o modo de produção asiático, como os egípcios. As terras pertenciam ao Estado e quem governava administrava tudo, e os trabalhadores muitas vezes eles eram convocados para trabalhar para o trabalho em obras públicas. Sexto ano, eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Eu deixei algumas questões para vocês, um texto explicativo e um outro vídeo complementar também. Bons estudos e até a próxima aula!